Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Já esperar todo mundo se acomodar nesse nosso novo formato aí de reunião dos últimos dias, das últimas semanas, né? A gente está vivendo um pouco dessa nova realidade, digamos assim. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcel Navarra, sou sócio da InvestSmart. Espero que estejam todos bem, todos passando bem aí por essa loucura, tanto na saúde quanto no mercado também, né? Quero apresentar quem não conhece, a InvestSmart é um dos principais escritórios de investimentos junto à XP Investimentos, tá? Hoje dentro do seleto grupo do G20, a gente já com mais de 7 anos de escritório aberto, já acompanhamos aí um bocado de história, equipe com mais de 20 anos de experiência. Então, a gente veio passando um pouco disso daqui, mais uma tormenta. É engraçado que a gente vira e mexe, acredita que seja uma tormenta comum ou igual a outra. A gente vai conversar um pouco disso. Acho que o convidado de hoje aqui vai trazer um conteúdo bem rico para todos vocês, mas quero deixar à disposição também o chat para qualquer pergunta, qualquer questão que vocês tenham ao longo do bate-papo. A gente hoje está trazendo aqui o André Weiner. O Weiner, ele tem uma experiência vasta, né? Eu vou deixar até o Weiner se apresentar daqui a pouco, mas é uma baita de uma experiência, um dos principais gestores de ações do país. Acho que extremamente renomado e respeitado. Tá? O Weiner vai contar um pouco do que ele está vendo, vai mostrar um pouquinho de como a Athena se comporta nesse momento com os seus fundos, vai mostrar um pouco com o seu fundo e vai mostrar um pouco do que uma pessoa com experiência, com o know-how e expertise que ele tem, passa nesse momento e como que ele tem a acrescentar para o dia a dia de todos vocês. Então, vou passar a palavra aí para o Weiner. Weiner, bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Marcel. Obrigado a você, InvestSmart, pelo espaço. Eu vou só falar um pouquinho do meu histórico, que eu acho que é importante o pessoal entender qual é o conceito por trás da gestão da Athena, para quem não tenha, né, familiaridade ainda. E depois a gente elabora um pouco mais, né, os pontos que vocês quiserem endereçar. Eu estou no mercado de renda variável desde o início da minha carreira. Na verdade, eu me formei em economia nos Estados Unidos e comecei lá, na antiga Salomon Smith Barney, isso em 98, 99. Voltei para o Brasil, tive minha formação técnica como analista de ações no Pactual, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Saí para começar o braço de renda variável da Gap, né, que era uma casa muito conceituada de multimercado no Brasil, acho que talvez a maior independente, mas não tinha renda variável na época. Tá? Desenvolvi esse trabalho lá durante 4, 5 anos, quando eu saí em 2008 para começar o braço de gestão de recursos do Grupo XP. Fiquei na XP, talvez algumas pessoas não saibam disso, mas a XP Gestão começou comigo, literalmente, não tinha nada. E fiquei na XP 5, 6 anos e resolvi sair para começar um negócio meu, né, com outros sócios, obviamente, focado puramente em equity, que é onde a gente acha que gera-se um grande diferencial ao longo do tempo. Ou seja, você tem um foco único e não você tem um foco disperso. A gente acha que a sinergia gerada com vários produtos não compensa, né, o foco que é gerado quando você tem uma estratégia única. Então, a Athena é uma casa, né, por essas razões, focada puramente em equity, com uma essência monoproduto. Então, a Athena não tem várias estratégias de equity, vou fazer long short, long only, long bias e por aí vai. É uma carteira única, isso mantém o nosso foco, né, 100% numa única estratégia, mantém nosso alinhamento com o cliente total, porque se você tem vários produtos, né, ou várias estratégias, você pode ganhar dinheiro com um cliente, perdendo dinheiro em outra. Então, quando você segue essa linha que a Athena está seguindo, e várias casas seguem, eu acho que o alinhamento é total. E a Athena tem como característica investir majoritariamente em empresas que a gente chama que o valor está da porta para dentro. O que isso quer dizer? Empresas que são muito pouco sensíveis a cenário macro, político, dólar, PIB, juros e por aí vai. Evidentemente, não existe empresa no mundo que dólar a 5 ou a 2, juros a 14 a 4, ou a 4, né, PIB mais 4 ou menos 4, a empresa é zero afetada. Não existe isso.
mas elas são afetadas em magnitudes completamente diferentes entre elas. E a gente gosta das empresas que crescem mesmo em recessão, né? Num país estabilizado, num país crescendo, ajuda, mas depender disso para conseguir remunerar o capital das pessoas, para que as empresas cresçam resultado, é algo que a gente não quer. E mais do que nunca, nesse momento, né, nessa crise que a gente está vivendo, o foco volta-se para isso, né? Você tem que, mais do que nunca, investir em empresas menos dependentes de cenários, que têm balanços robustos, né? Depois a gente elabora mais sobre isso, mas talvez seja a principal importância, a principal variável de relevância agora nesse momento. Empresas que, uma vez que o cenário normalize, e vai normalizar, o mundo não vai acabar, na hora que normalizar, essas empresas vão estar preparadas para, no bom sentido, nadar de braçada em cima dos competidores, em cima de um ambiente competitivo muito melhor. Tá? Então, só para fazer uma introdução um pouco da Athena, e a gente vai passando pelos temas à medida que vocês forem endereçando. Legal, legal, Wagner. E, gente, eu acho que esse bate-papo é até bom, Wagner, porque, como você falou, já é uma experiência, como acho que muita gente que vê hoje em dia o tamanho da XP e tudo, não sabe como é que foi o início e tudo, e como veio a sua trajetória, né? Mas acho que você passou um pouco das casas que você passou, que você ajudou a construir também, até chegar à montagem da casa própria, digamos assim, com uma equipe também que trabalham juntos há bastante tempo, né? Então, acho que isso traz uma sinergia muito boa também ali, tanto na hora da escolha de decisões, papéis e tudo, e poder também aturar esses momentos assim, né, Wagner? Porque a gente estava conversando aqui agora há pouco, eu acho até legal você comentar com o pessoal que está acompanhando, que a gente conversou agora há pouco, que por mais que tenha tanto tempo de experiência, né, Wagner? É difícil a gente poder falar sobre comparar essa crise com alguma outra, e até por conta de algumas particularidades, né? Como você estava comentando, diferenças de preços não simplesmente na abertura, mas como em meia hora, uma hora, muda tudo no cenário durante o dia, né? Então, como é que está sendo aí o dia a dia para você que já acompanha esse mercado há tanto tempo? Algo que você tenha visto uma mínima semelhança ou algo assim, ou não? Esse cenário que a gente está vivendo hoje é completamente novo. Bom ponto, Marcelo. Acho que, assim, crise, nós já passamos, tanto eu quanto quem está há muito tempo em mercado, já passamos diversas, né? Eu, quando comecei no mercado, comecei basicamente durante a crise da Rússia, em 98, depois veio o estouro da bolha do .com da Nasdaq, depois já aqui no Brasil a troca do Fernando Henrique pelo Lula, quando o PT ameaçou dar moratória na dívida externa, depois a crise de 2007, 2008, né? Depois essa recessão maior da nossa geração no Brasil entre 13 e 16. Então, crises foram diversas, tem algumas similaridades, a gente vai entrar nelas. Qual é a grande diferença? Eu acho que são duas. Primeiro é crise em cima de um tema que ninguém entende. Aparecem muitos especialistas nessas horas, mas no fundo, ninguém entende de uma pandemia, ninguém sabe como, está todo mundo correndo atrás de formas de controlar, mas ninguém ainda achou a melhor forma. Se tivesse achado, não estaria nesse descontrole que está. Então, é muito difícil você prever como que isso vai acabar, né? Existem opiniões, mas ninguém sabe como vai acabar. Então, não é analisar o balanço de um banco para ver qual o tamanho do problema, né? É um problema sanitário que faz a interpretação muito mais difícil e a visibilidade mais comprometida. E o outro ponto de diferença é que, normalmente, nas crises, as empresas que têm uma gestão melhor, elas acabam passando de uma forma muito mais saudável, seja por estratégia de preço, por balanço, por capital humano. Como agora a gente está vivendo basicamente uma quarentena, essa diferenciação não existe. Vamos pegar a empresa a Renner, que todo mundo conhece, como talvez a empresa de vestuário no Brasil mais premium. Toda a crise ela cresceu, por conta dessas razões. Agora a loja está fechada, não importa se é bom ou ruim, se o produto é acessível ou não é, você vai sofrer nas suas vendas igual o resto. Tá? Então, eu acho que essas são as grandes diferenças. Talvez por isso o nível de seletividade no movimento das ações, principalmente no último mês, nas últimas 2 semanas, tem sido o menor que eu já vi na minha vida. Em 20 e poucos anos de mercado, eu nunca vi. Não estou nem falando da queda em si, estou falando da seletividade relativa entre os ativos, não tem nexo. Você tem empresas com caixa líquido caindo 70% em um mês,
você tem empresas super alavancadas financeiramente que mal estão caindo. Então, eu acho que a seletividade está muito baixa. E qual é a similaridade que tem com outras crises? É o pânico, né, que é o que a gente estava conversando um pouco antes aqui da conversa ter início. Nessas horas, as pessoas não param para fazer conta, elas não estão interessadas no que a empresa faz ou não faz, se o presidente e o time são bons ou não são, se tem balanço ou não tem balanço. E essas distorções que a gente está vendo de preço, né, com papéis oscilando 30% intraday, eu acho que refletem isso, né? Essa sai a qualquer preço, eu não quero saber o que essa empresa faz, me tira daqui, né? Eu acho que isso tem em comum com outras crises, toda crise é assim. O que eu acho é muito difícil a travessia, né? É muito difícil você controlar o preço das ações no mercado. Isso é um negócio que a gente discute muito na Athena. A gente consegue controlar o balanço das empresas, a gente consegue estar próximo delas para saber o que elas estão fazendo, fazer testes de estresse nos modelos para ver solvência. Tudo isso está sob o nosso controle, se eu posso colocar dessa forma. O preço no mercado a gente não controla. Então, eu acho que o mercado ele serve exatamente para isso, para a gente tentar aproveitar essas distorções, por mais duro que seja a cota caindo como está, o mercado caindo como está. E a cabeça da Athena é exatamente essa, entender as diferenças, mas também saber que tem similaridades. Isso vai se normalizar uma hora, e na hora que normalizar, ninguém consegue esperar e depois comprar. Não adianta, olha, eu já identifiquei as oportunidades, eu vou sentar, vou esperar, e quando normalizar eu compro. Vou botar um exemplo para vocês. 2008, né, que foi a última grande crise, no Brasil nós tivemos outras, né, mas globalmente falando, no final de 2008 a bolsa já tinha caído 50% no ano, mais ou menos, e foi feita uma pesquisa com vários gestores sobre a opinião deles, tanto de multimercado quanto de ações, tanto no Brasil quanto lá fora, sobre a dinâmica do mercado para 2009, para o ano seguinte. A expectativa era que a bolsa caísse entre 20 e 40. Essa era a expectativa média, a bolsa subiu 80. Estou dizendo que isso vai acontecer de novo? De jeito nenhum. Não estou de forma... Até acho razoável que isso aconteça eventualmente, mas não estou dizendo que vai acontecer. Eu só estou dando um exemplo que ilustra que quando nós estamos no olho do furacão, no meio da crise, sempre parece que não tem luz no fim do túnel, sempre parece que vai piorar, o fluxo de notícias é sempre horroroso e ninguém consegue olhar além disso. Tá? Então, acho que a gente está vivendo a mesma dinâmica de novo. Nessa hora, ninguém para pensar no passado, né? Só quem já vivenciou. E ter isso em mente, saber que o momento é difícil, que a visibilidade de curto prazo é muito baixa, mas ter essas características em mente para ir aproveitando dentro do possível. Sim, e você acha até, Wagner, com essa experiência toda, você acha que o brasileiro hoje, ele está encarando de forma diferente do que encarou em 2008, por exemplo, ou do que encarou em, até vamos colocar, até 14, com o impeachment, para a gente não ir tão longe assim, mas trazendo um pouco mais para próximo. Você acha que o brasileiro ele está mais adaptado a isso agora, ou não? Ou você tem visto um movimento ainda do pânico generalizado dessa forma, como em todos os outros momentos, todos esses outros movimentos que você viu? O que você acha disso daí? Em termos de performance das ações no mercado, eu estou vendo o pânico que a gente sempre vê, mas eu acho que tem sido muito mais motivado pelo investidor estrangeiro e até por movimentos técnicos de stop, de posição mesmo, do que por um grande saque de pessoas físicas. A gente não tem visto esse movimento. Eu acho que o investidor brasileiro hoje ele é muito mais educado do que ele era em 2008, ele é mais educado do que ele era 3 anos atrás, e tem um terceiro componente, que o juros está 3 e pouco. Né? Então, eu acho que você tinha sempre a válvula de escape de ficou difícil, eu vou para juros, que ali meu dinheiro rende, né? E agora ele não rende. Então, eu acho que colocando tudo isso em contexto é diferente. Então, claro, tem casos e casos, né? Infelizmente, a pessoa física ela veio mais uma vez seja para a bolsa, seja para fundos de ações, só após os juros cair, só após o Brasil se estabilizar, ela não foi fazendo esse movimento de forma gradativa. Então, infelizmente, tem muita gente que entrou no segundo semestre do ano passado, né? Então, eu não sei quanto essas pessoas aguentam de volatilidade, mas tentando responder de forma objetiva, eu acho que a educação do brasileiro hoje ela é bem melhor, né? Fruto de todo o trabalho que os agentes autônomos estão fazendo, que a XP faz, eu acho que nós que trabalhamos no meio de investimento temos tentado fazer para tentar trazer o dinheiro pelas razões corretas, né? E não com a cabeça oportunística. Eu acho que isso vai talvez minimize um pouco do movimento que nós estamos vivendo hoje. Sim, sim. Acho que até
esse é o principal intuito desse formato das lives que a gente tem feito até para o público, para que possa trazer, eu acho que o principal que é a educação, né? Eu acho que, a partir do momento que a população é educada, ela tende a tentar reagir de maneira menos irracional, digamos, né? Ela consegue visualizar um pouco mais de como agir num momento como esse, né? Mas até, Wagner, você colocou agora há pouco, e depois eu vou até puxando, gente, quem quiser fazer perguntas também, o chat está aberto, já vi que tem algumas pintando ali. Você comentou agora há pouco sobre a forma de vocês fazerem as escolhas, né? Vocês têm realmente, vocês acompanham mais uma escola de fundamento, digamos assim, do que uma escola de análise gráfica. Como que é o trabalho que você particularmente, acho que por ter tanto tempo de experiência, você encontrou um formato que você considera um formato de mais sucesso, mais assertivo? Esse formato de fundamento você considera que realmente é a melhor maneira de você agir, dado essa agressividade que a gente tem nesse nosso mercado? Porque, às vezes, por conta dessa irracionalidade, o mercado acaba sendo muito agressivo e punindo muito algumas empresas que a gente considera empresas boas, né? Mas que sofrem punições, às vezes, a gente vai chegar em alguns casos pontuais que sofrem punições de 70%, por exemplo. Algo fora da curva. Você acha que quando você trabalha com base em fundamentos, buscando essas empresas que são mais fortes, você consegue mitigar um pouco desse risco de pancada, digamos, numa carteira de um cliente? Acho assim, Marcelo, respondendo de duas formas, tá? Primeiro, assim, é um fato, é uma constatação. Se nós pegarmos as melhores gestoras de ações do Brasil nos últimos 15, 20 anos, todas seguem essa análise, essa metodologia mais fundamentalista. Então, para nós é muito claro que é a melhor forma de, ao longo do tempo, remunerar o capital. Isso te protege de oscilações irracionais diárias, semanais, mensais? Não te protege, né, de forma alguma. Isso te protege ao longo do tempo? Te protege, porque você sabe no que você está investindo, você está investindo em algo que você está próximo, que você estudou, que você entende, e não algo baseado em vou comprar porque o resultado do trimestre que vem bom, ou vou comprar porque a figura do gráfico me diz alguma coisa. Então, claro, eu respeito todas as formas de fazer, né? Acho que não tem certo ou errado, mas para a nossa proposta, porque nós fazemos há mais de 20 anos, sim, é uma grande proteção, mas num curto prazo, né, é o que a gente sempre tenta falar. Existe esse clichê de que renda variável é para o longo prazo. E aí eu acho que as pessoas confundem um pouco, às vezes, de só vou ganhar dinheiro no longo prazo. Não é isso. Você pode ganhar dinheiro amanhã, pode ganhar dinheiro no mês que vem. Só que é comprovado, não tem esse material aqui, a gente vai ser um prazer depois a gente fazer um evento que a gente possa até mostrar isso com gráficos, com dados. O preço de uma ação ao longo do tempo, ele se move de uma forma muito similar à capacidade dessa empresa de crescer resultado. Tá? A correlação é perfeita ao longo do tempo. Só que em janelas curtas a correlação não existe. Tá? Então a gente entende isso e muito mais do que tentar adivinhar o que vai acontecer no mês que vem, a gente procura tirar proveito dessas distorções quando elas acontecem, que é exatamente o que está acontecendo agora, mais uma vez. Sim, legal. Que é isso daqui, até para basear um pouco dessa primeira pergunta do Macar, me parece muito óbvio que as empresas mais resilientes, menos expostas a cenários, acho que vão se recuperar mais rápido. Agora, não conheço nenhuma que tenha ficado imune a essa tempestade quase perfeita. Você ressalta alguma que não tenha sido atingida? Ou não? Efetivamente, todas acabaram sofrendo um impacto forte? Em termos de performance da ação, tem algumas que ou não sofreram ou sofreram muito pouco. Né? Então, supermercados, drogarias, né, como a Raia, exportadoras puras, como a Suzano e a Vale. Se essas empresas sofreram, elas sofreram muito pouco. Essa é uma ótica, na nossa opinião, extremamente curto-prazista. Né? Vamos trazer, por exemplo, o exemplo de supermercados. Achar que o Brasil vai entrar em colapso, que o desemprego vai aumentar, que a renda vai cair, que nós vamos entrar numa recessão ou uma depressão e que isso vai ser bom para os supermercados, é uma loucura. É óbvio que você tem um primeiro efeito, que é o efeito das pessoas irem para o mercado, tanto para comprar mais no mercado por estar ficando em casa, né, se consumir mais alimentos, e dois, por questões de estocagem. Né? Esse efeito vai se dissipar ao longo do tempo. Se as pessoas não tiverem dinheiro, elas não têm como comprar. Então, é óbvio que uma crise no Brasil é ruim para o mercado. Né? E a primeira reação de todo mundo é, nossa, compra Carrefour. Então, existe essa, não sei se irracionalidade, mas essa
visão de curto prazo que eu acho que se dissipa ao longo do tempo. Se nós entrarmos numa crise aguda Brasil, algumas empresas podem sair até se beneficiando? Podem. Se for um negócio localizado no Brasil, os exportadores se beneficiam, né? Porque não vai afetar o mundo e o dólar vai subir. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo o Brasil pode ser pior que o resto, mas a gente está discutindo um impacto global. Então, não, eu acho que você entra numa recessão global, mesmo com o dólar subindo, todas vão ser de alguma forma afetadas. Eu acho que a nossa, não sei se função é o melhor termo, mas o nosso trabalho aqui, ele não é identificar quem vai ser afetado ou não. Isso é parte do trabalho, é claro, mas o mais importante é julgar quanto vai ser afetado, né? Dar um exemplo para vocês. Shoppings talvez tenha sido o setor que, entre os setores que mais sofreu. Nossa, shopping está fechado, as empresas menores vão quebrar, não vão pagar aluguel, taxa de ocupação dos shoppings vai cair. Sim, o qualitativo é feio mesmo, né? Vamos botar então que o lucro dos shoppings cai 30% esse ano, 40%, e mais 20% ano que vem. Quando você calcula o valor de uma empresa, né, estou falando de uma empresa como shoppings, que tem margem alta, que não tem tanto endividamento, 40% a menos de lucro esse ano e 20% a menos ano que vem, você está falando eventualmente da empresa valer 8%, 9% a menos. Os papéis caíram 60%. Então, o nosso trabalho ele é muito mais buscar essas assimetrias de não vou comprar o que vai sofrer. Vai sofrer, tudo vai sofrer. Só que eles vão sofrer tanto quanto eles estão caindo no mercado, né? Eu acho que o nosso foco está mais voltado para isso do que para quem vai ou não sofrer. Sim, sim. E até com base nisso, Wagner, eu acho que essa expectativa de todo mundo, essas quedas, assim, elas refletem um pouco do tempo, digamos, desse afastamento social ou como popularizou o lockdown, né, digamos. Mas tem aquela velha regra de mercado, aquela velho ditado que diz que o mercado antecipa tudo, tá? Uhum. Vocês aí, vocês já têm assim alguma base, algum pensamento de, olha, a gente acredita que o mercado já tenha reagido acreditando que seja 2 meses parado, seja 3 meses parado. Como é que a Athena tá encarando esse cenário novo, assim, esse cenário diferente de afastamento, assim, de todo mundo em casa? Como que vocês estão encarando e qual o tempo que vocês esperam que isso leve, assim? Claro. Você consegue, Marcel, colocar em números o que já está no preço das ações. Isso não quer dizer que as ações vão se comportar de acordo, né? Então, existem diversas varejistas, shoppings também, entre outros setores, que você está falando das empresas. Tem empresas que você está falando que elas vão, vis-à-vis o que se esperava 2 meses atrás, ter 30% a menos de receita para sempre. A gente está nesse extremo. Não estou falando de 30% a menos de receita esse ano ou ano que vem. Para sempre. Então, assim, você consegue medir os exageros que já estão no preço. Como ninguém para fazer conta nesse momento, isso não quer dizer nada sobre o desempenho das ações. Uma hora vai normalizar. Tá? Então, mais do que quanto tempo de lockdown tem, a gente consegue ver o que tem de extremo de resultado. E tem muito extremo. Se nós normalizarmos os resultados, isso é um ponto importante, não adianta olhar lucro de 2020. Não tem lucro de 2020. Primeiro porque o impacto vai ser, né, nunca se viu isso no mundo, só 100 anos atrás. Então vai ter quem está comprando no mercado de perto deve ter visto os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que rodam semanalmente a 200, 300 mil, agora estão rodando a 3 milhões, ou a 2 milhões. É isso que vai acontecer. O impacto de curto prazo é esse mesmo. Vai ter uma inadimplência alta, o governo vai tomar medidas heterodoxas para tentar amenizar isso, mas vai normalizar ao longo do tempo. Então, tenta normalizar os resultados. E aí, olha o valor sob essa ótica. Tá? Quando a gente faz isso, mesmo já considerando os efeitos colaterais de desemprego e afins, muitas empresas estão muito perto do low, né, do piso de valuation que elas estiveram nos últimos 10 anos. Então, sob a ótica de valor, a gente tem muito conforto que o valor está lá e é muito maior, mesmo considerando tudo isso, do que era 1, 2 meses atrás. Agora, quando vai normalizar, realmente, infelizmente, eu não consigo te dar essa resposta, não sei. Acho que qualquer um que falar que sabe vai estar mentindo, não tem como saber. Mas, gradativamente, tentando aproveitar, sabendo das condições tanto de oportunidade de valor como de incerteza de curto prazo. Sim, sim, eu acho que essa é uma pergunta mais que é uma pergunta clichê hoje em dia, né, Wagner? Que até a brincadeira que eu faço, que aqui no Rio a gente tem as birutas na praia. As birutas, gente, para quem não sabe, são aquelas flanelinhas que ficam voando
na praia para o pessoal que pula de asa delta e tudo, saber para onde que está o vento, né? Então, é uma pergunta que o pessoal hoje está respondendo muito com base na direção que a biruta está rodando agora, né, Wagner? Realmente não tem Exatamente, como a gente exatamente. fazer essa previsão, né? Mas uma Exatamente. questão até que eu achei engraçado, como algumas empresas vêm surfando bem esse momento, né? Fato, por exemplo, até a Uhum. própria plataforma que a gente está utilizando agora, já é uma plataforma que nós aqui na InvestSmart nós utilizamos desde 2015 ou 2016 e que muito pouca gente conhecia a plataforma do Uhum. Zoom. E como essa plataforma expandiu, né? Hoje, por exemplo, ela ultrapassou o Microsoft Teams, que era uma ferramenta que as empresas utilizavam como ferramenta para videoconferências e tudo, para ver Uhum. como algumas empresas surfam bem esse momento, né? Quem que você acha, assim, se fosse destacar 2 ou 3 exemplos, quem que você acha, assim, essas empresas tendem a ter uma reaceleração maior com esse cenário? Então, setorialmente, existe uma analogia fácil de se fazer, que é o e-commerce, né? Eu até tenho opinião, é uma opinião particular minha, que a gente só vai saber daqui a 1 ano e meio, 2 anos, se ela procede ou não. Eu acho que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a vida de todo mundo vai estar igual e o coronavírus não vai ter mudado os hábitos das pessoas. Essa é uma opinião particular minha. Acho que o ser humano tem memória curta e uma vez que a doença esteja totalmente controlada, não se fale nela há 6 meses, todo mundo vai voltar à vida normal. Mas você pode questionar esse ponto do e-commerce, né, que pode ser um setor que tenha as pessoas, pelo menos no curto prazo, uma dinâmica mais própria de aceleração de crescimento. Mas eu acho que o principal, Marcelo, são as empresas que são muito diferenciadas em gestão, balanço, caixa, e tem um nível de participação de mercado ainda baixo. Então vamos pegar de novo a Renner como exemplo, né? A Renner ela tem mais ou menos 7, 8%, depende dos dados, se você coloca informais ou não, mas 7, 8% do mercado de vestuário no Brasil. Tá? Quando você tem só isso do mercado, dá para dizer que é só isso, o que é mais importante para você? Quanto o mercado de vestuário vai crescer ou como que os seus competidores vão atuar? Então, se você olha historicamente o crescimento de vendas da Renner, ele às vezes é até melhor nas crises do que no momento de estabilização do país. Porque nas crises ela tem muito menos competição, porque os players menores não têm capacidade de operar, e ela cresce e ganha muita participação em cima desse pessoal. Então, eu acho que empresas à la Renner, não necessariamente a Renner, mas à la Renner, Unidas, Localiza, Renner, Alpargatas, eu acho que são empresas, Natura, são empresas que eu acho que vão se beneficiar bastante desse cenário, não hoje, né? Porque hoje você tem um lockdown, então elas estão sofrendo, mas uma vez que se volte à normalidade ou parcialmente à normalidade, acho que essas empresas vão surfar bem, se eu posso colocar dessa forma, e é até um dos, vamos dizer assim, pré-requisitos que a gente tem procurado nas empresas que nós investimos. Tá? As empresas que vão passar por isso, a gente gastou muito tempo, até esse ponto importante, quando o coronavírus apareceu, né, acho que ficou mais claro para todo mundo quão sério era o problema, nós passamos, sei lá, os 10 dias seguintes debruçados sobre os modelos das empresas, fazendo testes de estresse em solvência, ou seja, quais são as empresas que vão passar por isso. Existem empresas muito boas, mas que, por estratégia, estavam com uma situação de caixa muito apertada. Tá? E essas empresas a gente resolveu sair e focar nas empresas que têm balanço, que vão passar por isso, ainda que o preço da ação pareça que a empresa está quebrando, na verdade são empresas que estão muito sólidas em termos de operação, de balanço, e que uma vez que normalize vai acontecer esse efeito que a gente está falando. Por ter essas condições, elas vão poder retomar as operações muito mais rápido, né, em termos de normalidade, e aí vão ganhar muito mercado e vão se favorecer. Essas são as empresas que a gente tem focado mais. Você tem acompanhado mais na vírgula ali, né? Perfeito. Você até comentou o setor de e-commerce agora, até um bate-papo que a gente tem escutado falar um pouco ultimamente, que, primeiro, algumas pessoas que falaram até o ano passado que Magalu tinha andado demais, que Magalu tinha crescido demais já o preço, que já estava cara. E a gente via outro cenário falando que Via Varejo estava com preço bem reduzido. Você consegue fazer, de repente,
alguma corrida, alguma analogia entre as duas, assim, até para passar, Wagner? Olha, eu acho que a Magazine Luiza está mais preparada para esse cenário do que Via Varejo, porque muita gente pensa só no preço da ação, né? Eu acho que talvez tenha sido esse primeiro comentário que o Macar fez. Pensa apenas no cenário de qual ação que vai render mais. E às vezes esquece, de repente, de pontuar que, bom, eu não tenho que pensar simplesmente, única e exclusivamente em qual o preço-alvo, e sim como a empresa está pronta para lidar com isso. Você, entre as duas, você tem algum tipo de preferência, Wagner? Opa, Wagner? Estou achando que talvez o Wagner possa ter caído. Vocês me escutam aí, gente? Só me confirma via chat. Beleza, Fernando. Confirmado. Acho que o Wagner deve ter caído. Aí a gente já continua, que ele deve estar retornando aqui agora já. Beleza. Retornou. Wagner está na escuta. Opa, você ficou no mudo? Pronto, estão me ouvindo agora? Perfeito. Você chegou a escutar o que eu comentei, Wagner? Eu escutei, deu uma problema de home office aqui. Só me fala entre Via Varejo e quem, Marcel, perdão? Entre Via Varejo e Magazine Luiza, por exemplo, e Magalu, Tá. né? Porque a gente escutou ao longo do ano passado, por muitas pessoas, muitos, digamos assim, gurus que foram aparecendo, né? Que em mercados como em 2019 a gente teve, né, vai, né, 18 para 19, que aparecem N gurus, né? N baita profissionais, digamos, que acertam tudo. E muitos diziam que não, Magazine Luiza não é uma ação para se comprar, porque Magazine Luiza já está muito cara. Como que você prefere optar nesses casos? E entre as duas, por exemplo, porque muita gente dizia que Via Varejo vale mais a pena do que Magazine Luiza, porque está mais descontada. Que tem gente que opta, talvez seja esse o ponto que o Macar comentou ali na primeira pergunta, pela escolha de uma ação por, não, porque o preço-alvo dela me dá uma possibilidade, me dá um range de ganho maior do que eu ter uma empresa que é uma excelência em gestão, como você comentou agora há pouco, né? Entre as duas, assim, você tem algum perfil que você fala, não, olha, Magalu, acho que hoje faz mais sentido, ou Via Varejo tem realmente esse upside maior? Como que você trabalharia com essas duas, assim? Tá. Nós não temos nenhuma das duas em carteira, tá? Hoje, porque nós achamos que tem oportunidades melhores, mas eu acho a pergunta super válida. A gente não está aqui, né, falando pela Atena, para escolher o que mais vai subir se o cenário der certo. A gente está aqui por empresas que, se o cenário não tiver certo, também deveriam ter uma dinâmica própria de crescimento, que eu estava comentando no início. Então, a Via Varejo, esse ponto que você comentou, Marcelo, da forma que você colocou, acho que é perfeita. Nossa, quem tem mais upside, né? Esse modelo de qual target, qual preço-alvo. Nossa, esse aqui está com mais, então compra. Não é assim, né? Eu acho que você tem que sempre trabalhar com uma simetria. Se eu tenho 50% para ganhar numa ação, mas se a ação cair, se o cenário não der certo, a ação pode cair, sim, pode valer 50% a menos. E outro caso, eu tenho 30 para ganhar, mas se der errado, eu acho que já está no preço. É óbvio que eu vou para que tem 30 para ganhar, né? Então, eu acho que a gente procura muito mais a simetria. Nesse caso, nesse momento específico que nós estamos vivendo, eu acho a Via Varejo mais complexo, mais difícil. Nós não temos nenhuma das duas, perdão. Mas eu acho mais difícil porque ela tem uma situação de caixa muito mais complexa do que a Magazine Luiza. E como ela está num processo de investimento para renovar as plataformas dela, né, talvez seja o grande trabalho desse novo time de gestão, a necessidade de capital para fazer esse business acontecer é muito grande. Então, nós não temos nenhuma das duas por razões de assimetria, a gente vê coisas melhores, mas entre as duas, nesse momento, eu acharia a Magazine Luiza mais segura. Tá? Sim, sim, por toda essa questão que você discorreu agora desde o início, né? Que eu acho que esse comentário, vai, né, até é um comentário, digamos assim, é um pouco de um puxão de orelha em muitas pessoas que fazem esse tipo de olhar, digamos, né? Não, eu vou escolher a Via Varejo porque tem um upside maior. E que num momento como esse, muitas vezes a pessoa fica desesperada, né? Porque automaticamente também tende a ser uma empresa, como você falou,
que tende a sofrer um pouco mais, né? Acho que é importante ter essa escolha, até para complementar o comentário do Macar lá do início. Acho que é importante ter essa escolha por conta das condições também, que a gente não é, por mais que a gente olhe tudo, absorva a fundo todas as informações de uma empresa, para ser sócio da empresa, o mercado ele acaba sendo soberano, né? E acaba que algum vento contrário no mercado pode balançar o preço da empresa em si, certo? Eu acho que eu acho também, Marcelo, não tem, é importante colocar isso, não tem certo ou errado, né? Existem investidores, seja pessoa física, seja casas de gestão, que procuram realmente mais risco, procuram, olha, eu sei do risco dessa empresa, não acho que é o caso da Via Varejo, tá? Mas eu sei do risco dessa empresa eventualmente quebrar, mas se der certo eu vou ganhar 2.000%, então eu quero. Eu acho que é muito de cada um. É muito normal você fazer parte ou você ver históricos de fundos que a bolsa sobe 50, eles sobem, né, 500, e quando a bolsa cai 50, o fundo acaba. Exatamente por conta dessa característica de procura de ativo, né? Não é o que a gente se propõe a fazer. Legal, legal. Até continuando aqui, falando um pouco mais voltando um pouco no tema da quarentena, o Bruno Hora perguntou aqui, quanto tempo você acha que essa quarentena pode começar a prejudicar mais gravemente empresas maiores? Já está. Assim, prejudicar já está prejudicando. Você está vendo mesmo as empresas grandes pegando dívida CDI mais 3, CDI mais 2,5, né? Antes estavam pegando a CDI mais meio. Então, como as empresas têm um nível de visibilidade muito, muito baixo também, elas preferem hoje ganhar gordura no bom sentido, né? Trabalhar, mesmo que destrua um pouco de valor, ter espaço para trabalhar com cenários mais extremos. Então, já está afetando a todas, em magnitudes distintas, e tem algumas empresas que vão sofrer mais, outras menos, às vezes até por vontade própria. Vou dar um exemplo. A Renner não precisa de capital. Ela acabou de levantar uma dívida de tamanho não desprezível para ajudar os fornecedores dela. Ela tem muito fornecedor pequeno que não consegue pegar a dívida diretamente pelo tamanho deles, ou consegue pegar só numa taxa mais alta. Então, ela vai pegar o dinheiro e ajudar esses fornecedores. Isso, no curto prazo, é ruim para o balanço dela. Só que no médio prazo, talvez seja um grande diferencial que ela está criando, porque ela está mantendo os fornecedores dela de pé, enquanto os fornecedores de outras varejistas não vão estar lá quando o mercado retomar. Então, por isso que eu acho que quem vai sofrer mais no curto prazo não é o ponto. Eu acho que o ponto principal é quem vai conseguir passar e estar preparado para retomar as operações quando o mercado estiver mais normal, se dá para colocar assim. Legal, legal. Vamos lá, até continuar aqui com a pergunta do Macar. O Macar, a gente fechou boa parte da pergunta dele, mas eu achei um ponto legal que ele comentou sobre as empresas do setor de turismo, né? Que tinham bastante casas com teses de Brasil bem construtivas, que obviamente a população com mais emprego, mais renda, obviamente elas teriam maiores condições de viagem, com isso algumas aéreas acabaram beneficiando. Teve o caso para a gente nominar ali até a própria CVC, tinha um case de possibilidade de alta. Como que você acha que essas empresas, primeiro, vamos separar primeiro as aéreas, o que você acha desse setor e dessas empresas, e posteriormente CVC, que eu acho que CVC tem algumas peculiaridades ali do caso do que ocorreu com o CVC ao longo de 2020, né? Mas você vê ainda uma perspectiva positiva para essas empresas ou você acha que não, realmente essas têm que segurar a rédea bem pesada ali para evitar que seja uma complicação a ponto de repente, ter que fechar portas ou algo assim? Tá, vamos lá. Eu acho que a CVC, como você comentou, Marcelo, ela tem uma característica própria pré-coronavírus, né? A CVC, ela mesma começou uma investigação não, né? Uma apuração interna com relação às práticas contábeis dela, e isso é muito relevante. A CVC, só para botar um pouquinho em contexto, a CVC ela tem um take rate reportado de 10%. O que é take rate, gente? O take rate é, se ela vende um pacote por R$1.000 e fica com 100, o take rate dela é 10%. Tá? Então, ela começou vamos dizer assim, reavaliar o take rate reportado dela. Tá? Estou resumindo aqui uma história mais longa. E se esse take rate não é 10, é 9,
A receita dela já automaticamente é 10% abaixo do que a gente imaginava. 10% abaixo de receita para uma empresa com margem de 30%, você está falando de 25%, 30% a menos de EBITDA, possivelmente 40% a menos de lucro. Então, a CVC ela tem características em especial que nos deixam desconfortáveis de investir até ter uma clareza maior. Tá? Então, nossa questão com o CVC é mais essa. E a aviação, o único que nós chegamos a ter, não temos mais, é a Azul. Por que nós não temos? Duas razões. Primeiro, ela entra nessa leva de empresa que eu comentei mais cedo, de que por melhor que ela seja, a característica do negócio fazia com que ela trabalhasse com pouco caixa, né, comparado ao resultado operacional dela. Então, pode haver uma necessidade de levantar capital. Vocês devem ter ouvido do governo, eventualmente, aportando capital nas empresas e virando sócio delas, né, como aconteceu muito nos Estados Unidos em 2008. Então, a gente está optando por sair desse tipo de setor, né, que pode ter que levantar capital e a gente não sabe em que termos. Essa é uma razão. E a outra razão é que, falando de dinâmica pós-normalização de coronavírus, eu acho que esse setor demora muito mais que o resto para normalizar. Tá? Então, a gente ainda vai ver resultados fracos durante muito tempo. Agora, a Azul é uma, falando de target, né, de preço-alvo, pegando até a pergunta anterior, é uma ação que, se as coisas derem certo, pode multiplicar por 2, por 3, tranquilamente. Tá? Só para lembrar que o papel estava R$60, antes disso tudo está 15. Então, acho que Mas a forma que a gente está enxergando esse setor hoje é essa. Ainda bastante precaução, né, digamos. Assim, a única que eu acho que é mais, na nossa opinião, a gente teria mais conforto seria a Azul se não tivesse esse caixa apertado hoje. Mas como tem, a gente está preferindo oportunidades que tenham um balanço mais saudável. Legal, legal. Vamos lá. Para a gente não deixar de falar também, né, Wagner, já que a gente está tocando tão, digamos, no micro, assim, indo tão a fundo em papéis e tudo, as duas, digamos, as duas iniciantes, as duas queridinhas do brasileiro, que acabam sendo Petrobras e Vale, né? Como que você está vendo esse cenário, primeiro, para Petrobras, por conta de toda essa questão, porque há um conflito muito grande sobre a guerra do preço do barril de petróleo, a guerra entre Arábia e Rússia sobre o preço do petróleo. Como que você acha que está esse cenário para ela, já que a gente viu a Petrobras ter uma queda tão forte por conta disso, e até um tempo atrás a gente escutava muito de que os Estados Unidos vão acabar intervindo também para a Arábia, qualquer coisa diminuir um pouco, porque senão você tem um movimento muito forte também na indústria norte-americana com o barril de petróleo chegando ao preço que estava, né? Agora, você acredita que os Estados Unidos, tendo uma preocupação tão forte dentro de casa, vai mexer nisso? E se mantiver essa briga durante mais 3, 4 meses, você acha que a Petrobras pode, mesmo assim, se recuperar bem ou não? Ela acaba sendo bastante refém dessa guerra. Primeiro, assim, acho tanto Vale quanto Petro bem baratas. Tá? Hoje nós só temos Vale, não temos Petro, mas é um ativo que nós discutimos com frequência. O problema é o seguinte, Marcel, só para botar em número um pouquinho, a alavancagem da Petro, que estava muito baixa, né, a alavancagem, talvez a principal métrica de alavancagem que se olha no mercado, é dívida líquida sobre EBITDA, sobre o resultado operacional. A Petro estava rodando próximo de 1,5 vezes, e com o preço do petróleo saindo de 60 para 30, essa alavancagem vai para mais de 4. Então, ele é muito sensível a isso. Isso afeta muito o valor da empresa no médio prazo? Não, mas isso mexe muito com a capacidade da empresa de investir no curto prazo. Tá? Como você comentou, a gente estava numa guerra quase que geopolítica do petróleo, né? Quando veio esse movimento, esse anúncio da Rússia falando que não ia cortar a produção, e da Arábia falando, tá bom, você não vai cortar a produção, então eu vou aumentar a produção para destruir o preço de vez. O coronavírus ainda estava numa fase inicial, que ninguém achava que o impacto ia ser o que foi. Então, está tendo uma dinâmica própria o petróleo desde então. Diferente de minério, ainda que você tenha uma certa concentração na OPEP, a produção de petróleo ela é muito mais pulverizada, né, comparado com o minério, que você tem os 3, 4 grandes players com 70%, 80% da produção mundial. Então, é mais difícil. Você consegue controlar o preço, mas é mais difícil. Hoje, eu não sei como é que está agora, mas hoje, mais cedo, o petróleo estava subindo 20%, porque o Trump anunciou que, em conversas com a Arábia e com a Rússia, eles iam cortar 10 milhões de produção. Você está falando de 10% da produção global, 10 milhões de barris. Né? Então,
Hoje, o nosso problema com a Petro é muito mais assimetria, porque você tem uma dificuldade maior no petróleo, o impacto na alavancagem dela é bem mais sensível, ela não tem problema de descasamento de ativo e passivo, mas tem problema disso eventualmente impedir que ela prossiga com o plano de investimento dela, e o quanto atrasa o processo de venda das refinarias, né, que é um pilar muito importante da Petro. Quem vai estar olhando compra de refinaria nesse momento? Né? Tem minhas dúvidas. No momento que todo mundo está pensando em cortar a produção de petróleo, quem vai comprar refinaria? Ou se comprar, não vai comprar nem perto do preço que se imaginava. Né? Já em minério, a dependência ser alta da China, né, e essa talvez é uma peculiaridade também do minério contra o petróleo, ele é muito mais dependente de China que o petróleo. E a China, por ser o primeiro a passar pelo efeito coronavírus, também está sendo o primeiro a se normalizar. Então, isso tem sustentado o preço do minério em patamares muito mais saudáveis. Então, o preço do minério mal caiu desde que começou o coronavírus. Né? Então, diferente da Petro, a alavancagem da Vale não só não subiu, como os múltiplos até caíram por conta do dólar. Né? Então, o único problema da Vale para a gente, não é nem problema, mas com a alta performance que ela tem tido nos últimos dias, o relativo dela com outros ativos que estão caindo 5%, 10% ao dia vai ficar em algum momento difícil de justificar. Né? No momento que você tem tantas oportunidades no mercado, eu acho que a discussão relativa ganha muito peso. Então, por mais que nós gostemos de Vale, pode chegar um momento que outras opções melhores virão, principalmente depois dessa alta performance. Tá? Mas a nossa cabeça para os dois ativos é de que ambos são baratos, mas a Vale é muito mais fácil você conseguir medir o impacto por conta dessas características. Legal, legal. Até uma pergunta do Celano. Como é que está aí a captação, o fluxo de recursos na Athena? Tem sido positivo esses últimos dias? Como que está sendo? Até para a gente poder saber como que o brasileiro está encarando, né, Wagner? Se está encarando realmente como uma oportunidade, como uma promoção ou como desespero, digamos assim, né? Acho ótima pergunta. Até em cima da pergunta inicial que você fez, Marcelo, a gente tem visto um fluxo de resgate bem baixo. Aumentou o resgate bruto desde o início do coronavírus, aumentou. Basicamente não se tinha resgate, começou a se ter um pouco de resgate, mas bem pouco. O que a gente tem visto mais é vamos dizer, um congelamento das aplicações. Né? As aplicações que estavam vindo em tamanhos bem maiores, elas passaram a ser menores e elas passaram a ser mais localizadas. Eu acho que o investidor, somente o investidor private, que é da economia real, ele entende melhor o que está acontecendo, ele entende que tem um prazo para o seu capital mais longo, e isso acaba fazendo com que ele possa aproveitar as oportunidades de hoje mesmo com o fundo ou com a bolsa caindo como está caindo. Nós tivemos casos de pessoas aproveitando, esses investidores que entendem mais continuam fazendo. Eu, na física, estou fazendo exatamente a mesma coisa, estou fazendo o mesmo movimento, mas eu acho que tem muito a ver com o perfil de cada um, tem muito a ver com o passivo, com o tempo de maturação do investimento de cada. Né? O meu dinheiro na Athena não é nem para esse ano, nem para o ano que vem, nem para daqui a 5 anos, é para o futuro das minhas filhas. Né? Então, eu acho que quem consegue ter essa ótica, eu acho que é uma oportunidade muito grande. Mas mesmo ignorando essas pessoas, tanto o meu caso quanto esses investidores private, o movimento tem sido bem sadio. Tá? Eu acho que tem sido uma mensagem, talvez, de que o brasileiro nessas horas ainda não sabe aproveitar as oportunidades, mas, por outro lado, né, que sabe lidar melhor com a volatilidade e demanda mais coisa para eventualmente panicar, botando de uma forma bem direta. Tá? Isso que está acontecendo. A queda de patrimônio da Athena tem sido basicamente oriunda da queda da cota do fundo e não de resgate. Legal, legal. Tem uma pergunta aqui do Bruno Almeida. Acho que o Bruno até provavelmente estava junto na XP na época que você estava lá, porque ele até comenta aqui. Se não me engano, em 2011, julho, agosto, você fazia parte da gestão do XP Investor. São momentos diferentes, mas com impacto forte, em 6 meses o fundo se recuperou. Você acredita que é possível uma recuperação dessa forma hoje? Estamos mais longe ou mais perto dessa possibilidade hoje de ter essa recuperação, né? Tá, obrigado pela pergunta, Bruno. Sim, eu era o gestor, né, durante 2000 eu entrei no mês de 2008, até
Até o início de 2013 eu que era o gestor da XP Gestão. E 2009, né, eu entrei, 2008, perdão, eu entrei acho que três semanas depois, 3 meses depois a Lehman Brothers quebrou, né, então foi aquele desespero. O fundo caiu em 2008 e em 2009 ele subiu 150%, se eu não me engano, sem alavancagem, sem nada, exatamente por conta desse efeito. Você teve um nível de racionalidade abrupto, muito forte, né? O fundo deve ter caído, não sei exato, mas 40% em 2008, e em 2009 ele subiu 150%, basicamente investindo em empresas que estavam, na nossa opinião, nessa mesma característica de hoje, né? Empresas que tinham um balanço, que você podia marcar que nunca mais iam crescer e mesmo assim valiam muito mais do que estavam em mercado. Se vai se recuperar como se recuperou naquela época, não sei. Eu acho que quando normalizar, essas empresas vão ter uma recuperação muito rápida. Agora, na mesma rapidez que foi 2009, mesmos ativos, mesma magnitude, não sei. Mas eu acho que sim, eu acho que está se desenhando um cenário de racionalidade tão grande que na hora que a poeira baixar, e você não consegue prever quando a poeira baixa, né? Vai normalizando, normalizando, até que as pessoas ficam confortáveis e aí vai. Não é um negócio, eu pelo menos não conheço ninguém que consegue antecipar esse tipo de coisa. Eu acho que muitos ativos vão ter um nível de reprecificação extremamente elevado. E tem um ponto importante também, né? Eu acho que quem é investidor sabe disso, mas quando um ativo cai 40%, ele não tem que subir 40% para voltar para o mesmo lugar, né? Ele tem que subir muito mais do que isso. Então, o que faz a alta potencial ser ainda maior. Legal. E até, vai, né? Eu estava recordando aqui agora de um bate-papo que a gente teve com o Lucas. O Lucas, para quem não conhece, o Lucas é da área comercial da Athena também. E é legal até quando a gente observa um exemplo disso, né, vai, né? Porque, poxa, se você já parou para pensar, você já fez esse estudo alguma vez de qual foi o retorno, digamos, anual que quem está contigo desde os primeiros anos de gestão teve? Você já parou para fazer esse cálculo alguma vez? Já, e como é? Já, a gente E, tem... sim, e até para completar, só para depois te perguntar, para você responder, vai, né? Que eu acho legal, quem não conhece, tem a história até que o Lucas mesmo mostra de vez em quando para os clientes e tudo, que eu acho bem, bem interessante, que é a história do próprio Fidelity Magellan, né? Que foi um fundo que conseguiu resultados espetaculares durante anos e o investidor médio conseguiu perder dinheiro, né? Então, muita gente Isso. olha o mês de março agora, por exemplo, da Athena e fala, não, mas por que eu investiria aqui? Porque, não, porque está com uma queda dessa, quanto que foi o resultado e o que você passaria de mensagem para esse perfil de investidor? Então vamos lá, assim, botando em números primeiro, pegando a minha carreira de gestor, e você comentou um ponto importante, Marcelo, que eu acabei não elaborando no início. O Carlos, que é o segundo sócio em termos de tamanho da Athena, ele entrou como meu estagiário na Gap em 2004. Então, você pegar a equipe mais senior da Athena, não é um histórico de 6, 7 anos, é um histórico de 15, 16 anos de gestão. E sempre, nós pegarmos desde então, a rentabilidade anual do fundo é próxima a 20%, 21% ao ano, o que dá a inflação uma 14%. Tá? Então, essa é a rentabilidade, num período que a Bolsa, se eu não me engano, subiu 6%, 7% ao ano. Tá? Então, em números, é isso, e com nível de volatilidade muito baixo. Não adianta, como até você comentou agora, né, pegar um mês específico, um mês atípico como esse. Você tem que olhar uma janela mais longa, que essas coisas se normalizam. Então, em números, respondendo a sua pergunta, é isso. E esse estudo que você colocou, tem vários, né? Essa for da Fidelity, tem vários estudos que mostram que quem tenta acertar o momento de entrar e de sair, principalmente nas crises, tem uma rentabilidade ao longo do tempo muito pior, não é pouco pior, é muito pior de quem simplesmente fica e espera, e pior ainda de que quem vai aproveitando durante as quedas. Né? Isso não é uma opinião nossa ou da Investmart, isso são dados efetivos. Então é importante o pessoal ter em mente isso realmente. De novo, sem entrar aqui no certo ou errado, mas se dados históricos servem para alguma coisa, eu acho que eles deveriam ser muito olhados exatamente nessas horas de pânico, para as pessoas conseguirem saber, pelo menos historicamente, o que funciona e o que não funciona. Para buscar um pouquinho de racionalidade nesse período irracional, né? Digamos assim, né? Porque Isso, exatamente.
que acaba sendo um momento que todo mundo se desespera e muita gente fica olhando, às vezes, uma tela de um home broker, algo assim, pensando, poxa, será que eu compro o Magazine Luiza agora, por exemplo, está caindo 4,22. Eu compro agora? Mas será que, de repente, não pode cair de 35,90, não pode cair para 34? E fica pensando, às vezes, nisso e esquece que existem os túneis de compra ali, que são justamente... O túnel você já está em fator positivo, né? Você não precisa acertar o cano ali dentro, né, Wagner? Eu acho que isso aí, de novo, 20 e poucos anos de mercado, eu estou para conhecer alguém que consiga fazer isso. Quando está tudo subindo, todo mundo ganha dinheiro, né? Mas eu acho que você conseguir fazer isso com recorrência, eu pelo menos não conheço. E tem um ponto importante, Marcel, aí, me botando até um pouco do lado da mesa de vocês, se me permite. Na minha opinião pessoal, eu acho que qualquer aplicação em renda variável, ela tem que ser sempre gradativa ao longo do tempo, porque você isola o risco de comprei num dia ruim, nossa, comprei hoje e aumentou o número de mortes do coronavírus, amanhã a bolsa caiu, ou o Bolsonaro falou alguma besteira, ou o Trump tweetou alguma coisa. Então, são tantas coisas que fogem do nosso controle que quando você vai fazendo de forma gradativa e espaçada, você isola esses efeitos. Tá? Então, minha opinião pessoal, acho que a estratégia de alocação em renda variável, para quem quer alocar, essa é a melhor em qualquer momento, seja bolsa em alta, bolsa em queda. Eu acho que essa é a melhor forma de operar, entre aspas. Legal, legal. Até, Wagner, lembrei agora aqui de um outro caso em específico que tem até um cliente, como você comentou da mesa aqui, a gente, para quem está acompanhando, a Athena é uma das casas que a gente tem mais proximidade, assim, que a gente está mais próximo. Boa parte das alocações, quando a gente fala de fundos de ações, a gente busca a Athena por conta de todo esse histórico que o Wagner comentou aqui, da equipe, porque eu acho que o principal que o brasileiro ele vai entendendo aos poucos, né, Wagner? Que às vezes ele olha e fala, não, mas aqui pelo menos quando eu compro ação, eu sou sócio do Itaú. Bom, quando você vai através da Athena, você está delegando a alguém com mais capacidade que você, ou, no mínimo, muito mais experiência que você, e que está dedicado àquilo ali quase 20 horas por dia, né, Wagner? Que até dormindo tem que estar um olho no mercado asiático e o outro fechado, né? Mas você tem essa disponibilidade de colocar um profissional desse nível como o Wagner para cuidar de parte do seu recurso, né? Então, acho que é legal a pessoa entender um pouco disso, mas voltando até porque teve um caso que algum cliente perguntou por essas semanas e eu falei, bom, vou aproveitar a oportunidade para perguntar e até para ver o que acha sobre esse caso, que foi um caso agora que, assim como teve a peculiaridade de CVC, a gente teve um caso específico que foi o caso de IRB aqui no Brasil, certo? Então, vocês tinham o IRB na carteira, porque muitos gestores consideravam a IRB como líder de mercado, então, como excelente empresa, tudo. Vocês tinham, e se tinham, como que vocês fizeram? Se não, também, o que você acha do futuro da empresa? Tá. Não, nós não tínhamos IRB, nunca tivemos. Se você até olhar sob a ótica de performance da ação, infelizmente nunca tivemos, né? Mesmo com essa queda, a performance da ação desde que abriu capital é espetacular. A nossa cabeça de IRB, quando nós olhávamos, né, é que os números eram insustentáveis, né? Você olha o retorno sobre patrimônio de uma resseguradora, que é o que a IRB faz, né? Ela segura, ela dá seguro para seguros, né? A rentabilidade mundo afora é de 12% de ROE, 13%, o da IRB é de mais de 30%, né? Quando você olhava vários eventos ao redor do mundo, e mesmo de empresas que tinham resseguro da IRB acontecendo, a sinistralidade da IRB raramente subia. Então, o que a gente achava é que aqueles números eram insustentáveis, né? A resseguradora no mundo negocia uma vez e meia valor patrimonial, a IRB negociava 6, entre outras características. Nós não fizemos, né, uma procura mais dedicada, mais especializada de estudo para saber quando que isso ia aparecer, né, como a Esquadra fez, aliás, de forma espetacular, tirar o chapéu para eles, que foi pegar a forma contábil que a IRB faz. Até na minha opinião, eu não vou falar aqui como especialista, porque nós não fomos a fundo, tá? Deixar isso claro.
mas até onde eu entendo, a IRB não fez nenhuma roubo contábil. O que a IRB fez, como a empresas de educação fazem, como empresas de real estate faziam lá atrás, ela usou do que a contabilidade brasileira te permite para reportar sinistros de uma forma que ela achava mais correta. Né? E acho que a Esquadra fez foi, tá vendo essa forma que você está reportando? Pô, se você ajustar para a forma que eu acho correto, você não tem, não sei, 1 bi de lucro, você tem 100 milhões de lucro. Né? Então, eu não consigo opinar quanto a IRB vale ou qual é o futuro. Eu consigo dizer que os números da IRB, como são reportados, eles são insustentáveis. Mas prefiro parar por aí, porque eu não tenho nenhum know-how para ir além disso. Beleza, beleza, Wagner. A gente está chegando nos últimos minutos. Deixa eu até pegar aqui as últimas perguntas. O Marcelo perguntou até sobre, voltando um pouquinho na questão das aéreas, ele perguntou se, quando a pandemia reduzir, seria um dos mercados que cresceriam mais rápido devido ao seu braço logístico? Você acredita que teria essa possibilidade realmente de crescer mais rápido? Ou dependeria também de tudo aquilo que a gente falou anteriormente, de como que vai encarar, fluxo, tudo, a dívida também das empresas? O braço logístico ele só é mais relevante na Azul, tá? Na Gol, na Latam ele é menos relevante. E se eu não me engano, mesmo assim, ele representa uns 15% do resultado da Azul. Então, mesmo que esse negócio cresça, sei lá, 30%, você está falando de eventualmente mais 3%, né? Alguma coisa assim na receita. Então, assim, ajuda, é uma parte muito, muito boa do segmento de aviação, né? Muito mais segura, não comoditizado, né? Então, ajudaria. Vai ser o divisor de águas para o setor crescer ou não crescer? Não, não acho que é o divisor de águas. Tá? A outra Legal, pergunta, legal. Marcelo, perdão. E a outra, a gente acabou não tocando muito até no setor que você acabou de falar, né? No setor educacional, assim, a Débora perguntando se você tem alguma visão sobre a queda de Kroton, até para perguntar como que você vê o setor educacional, porque também está tendo que se reinventar agora, né? Através de videoaulas e tudo. Quem tem criança em casa sabe como é que muitas escolas estão passando uma bela dificuldade nesse momento, né? Se você tem algum comentário a mais sobre queda da Kroton e como que você está vendo aí esse setor? Se tem alguma, digamos assim, alguma queridinha a mais também? Então, nós tivemos a entrada de um analista no início do ano na Atena, chamado Bernardo Lobão, que é um analista de quase com o mesmo tempo de experiência que eu tenho, um analista de quase 20 anos de mercado. E uma das especialidades dele é educação, então está debruçado sobre o setor agora. O que eu posso falar por hora? Tá? Se a gente aprendeu alguma coisa com esse setor ao longo dos últimos anos, é muito, muito mais dependente de macro do que a gente imaginava. A gente viu na crise o que aconteceu com captação de alunos. Né? E 2, é muito difícil de interpretar os números de curto prazo, porque as empresas, às vezes, elas conseguem manter os alunos ou até captar mais alunos, só que isso vem à custa de descontos em mensalidades que você só consegue ver nos próximos anos. Então, você tem uma dificuldade muito grande desse setor, isso tem sido a nossa grande discussão interna dentro da Atena, como olhar esse setor, porque a gente está olhando o número hoje, sabendo que esse número pode vir às custas de rentabilidade futura. Ele pode vir às custas de uma maior perda de alunos futura. Estou mantendo o aluno agora, mas com uma qualidade ruim, esse aluno não vai terminar o curso, daqui a 2 anos vai sair. Então, hoje a gente não tem uma opinião sobre o setor, a gente tem vamos dizer assim, um dissenso, se eu posso colocar dessa forma, na melhor forma de olhar, por ser um setor com uma característica muito peculiar, de que os números, de momento, eles dizem muito pouco sobre o que está acontecendo. Eles são muito, no bom sentido, não é no sentido de roubo, eles são muito pouco, eles são bastante enganosos, misleading, por conta do que parece ser e o que de fato está acontecendo. Tá? Então, eu não consigo ainda opinar no setor, só que tem uma característica complicada que a gente está tentando encontrar a melhor forma de olhar. Legal, legal, Wagner. Vieram 2 perguntas aqui que acabam sendo mais voltadas a outra área, tá? Porque hoje a ideia do bate-papo com o Wagner era trazer um pouco mais desse setor de ações, vir um pouco mais em papéis até, sabe, conhecer um pouco mais do trabalho dele. Eu vou perguntar até, Wagner, caso você tenha alguma opinião formada, tá,
só para discorrer também, porque a Luciana comentou que ela tem fundos de crédito privado, o que deve fazer, né? O que você acha desse setor? E até uma pergunta do Walter Silva, que essa realidade no curto prazo não deixa mais pressionado ainda o mercado de fundos de crédito? Digo, aumento de spread no crédito. Se você tem algum comentário a tecer sobre isso, Wagner? Até eu acho que é legal comentar um pouco do que a gente estava conversando um pouco antes de começar, né? Que está sendo uma novidade para o brasileiro isso, né? Você tem alguma opinião desse mercado assim, Wagner? Por mais que não seja, obviamente, a sua praia, né? Tenho um pouco de dificuldade, tanto por não ser especialidade, como, né, seria comentar sobre competidores, entre aspas, né? O que eu posso dizer assim, o que eu acho importante as pessoas terem em mente é que crédito não é renda fixa. As pessoas têm que tomar cuidado, que elas acham que crédito tá tudo bem, né, vem todo mês, vem a mesma rentabilidade e confundem isso com renda fixa. Diferente das ações, que as ações elas oscilam no dia a dia, no crédito, uma empresa pode estar passando muita dificuldade, só que não a ponto ainda de não conseguir pagar a dívida dela, e você está lá recebendo normal, e quando a empresa entra em problema, vai tudo embora de uma vez só. Diferente das ações que né, isso vai sendo incorporado ao preço das ações à medida que os dias vão passando. Então, eu acho que o mais importante é entender essa característica, se é bom ou não é. Eu acho que é muito questão. Eu conheço gestores de crédito excepcionais, outros que eu nem tanto. Assim, a minha opinião é que crédito cabe dentro de um portfólio, mas as pessoas têm que ter a cabeça correta de como é que crédito funciona. Se ficar com essa ideia de que crédito é renda fixa plus, né, vou ganhar CDI mais alguma coisa com nenhum risco, baixo risco, é uma cabeça muito errada. Tá? Eu prefiro só colocar dessa forma. Agora, existem fundos excepcionais de crédito, existem gestores muito sérios. Eu acho que é mais a forma, né? Acho que isso aí é pessoal de cada um, mas as pessoas têm que ter a cabeça correta de como é que funciona o crédito. Legal, Wagner. Até para a gente completar, só porque estamos aqui, até ultrapassamos um pouquinho o horário, Wagner. Eu queria te agradecer a presença, agradecer todo o trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos também, já que a gente aqui na InvestSmart, eu posso dizer que muitos dos nossos clientes colhem os frutos desse trabalho que vem sendo feito há alguns anos, né? E queria abrir para você dar um recado final aí da Athena para todo mundo que está acompanhando a gente também. Tá bom, eu que agradeço, Marcelo, o espaço, a você, InvestSmart, onde nós pudermos ajudar, tanto com o evento com clientes, como diretamente com vocês também, ficamos à disposição, tanto eu quanto o Lucas. E a mensagem, só para não ser repetitivo, é essa que eu comentei, assim, entender que a gente está passando por algo que não se passava há um século, é literalmente isso. Isso traz uma incerteza maior de curto prazo, a gente entende isso também, mas junto com essa incerteza se traz o pânico e junto com o pânico se traz a racionalidade, né? Então, nessas horas, por mais duro que seja a queda da cota, ou seja a queda da bolsa, é importante se colocar em perspectiva que as empresas vão passar por isso, ou que várias empresas vão passar por isso. O mundo não vai acabar, esse cenário vai se normalizar eventualmente. E na hora que normalizar, eu acho que todo o trabalho que está sendo feito agora, né, mesmo com a cota caindo, ele vai se refletir em preço das ações. Tá? Então, eu acho que quem tem essa capacidade de ter um passivo mais longo, né, no bom sentido, de conseguir olhar mais à frente, de conseguir dormir bem com esse tipo de proposta, eu acho que tem uma oportunidade bem interessante pela frente, mas, de novo, isso não quer dizer que o mercado vai subir amanhã, que vai subir mês que vem, é só olhando mais à frente. Eu acho que é a melhor oportunidade de compra de ações não sei, provavelmente desde 2008. É legal até esse seu recado, né, Wagner? E só para complementar também, eu acho que CDI é 375. Retorno anual histórico do Wagner e da equipe, 21, né, Wagner? 21 e pouco. A gente está falando aí de 6 vezes o DI atual. A gente tem que começar a se mexer aqui no Brasil. Não adianta que a gente não tem mais como reverter um movimento como esse com 3 anos de renda fixa. Não, reverter um movimento como esse você vai levar a vida inteira. Então, é importante a gente juntar com profissionais do gabarito do Wagner para que a gente possa ter realmente um bom resultado de agora em diante nesse novo mercado, né? Wagner, muito obrigado mais uma vez, meu amigo.
Uma boa tarde aí para você, boa tarde para todo mundo que estava nos acompanhando também, gente. Boa tarde a todos.